Olá pessoal, hoje estamos começando mais um episódio do Vocalize e hoje nós vamos falar sobre ser professor, essa escolha profissional tão importante aí para a nossa sociedade. E estamos recebendo aqui o Felipe. Oi, Felipe, tudo bem, Felipe? Felipe que foi meu aluno, sim. Hoje já está nessa posição de professor, né, Felipe? Vamos fazer quase 3 anos já. 3 anos já na docência? Na docência. Olha que bacana, Felipe. Felipe, e aí assim, hoje eu saindo da sala de aula, hoje eu estive batendo papo com alguns alunos lá do nono período da psicologia, e eu fiz a seguinte pergunta que eles vão se formar esse ano, eu falei pra eles, quem aqui gostaria de ser professor? Um olha pra cara do outro, tá? Um lentamente levanta a mão, né? E a gente vê assim, então uma pergunta que eu gostaria de iniciar aí com você, Felipe, depois queremos conhecer um pouco mais sobre sua carreira aí, né? Você que é publicitário. Esse desejo de ser professor, ele começa lá na faculdade? Assim, o que você achou que aconteceu com você? Eveline, até assim, para mim é um pouco engraçado essa questão do ser professor, que esse desejo que na verdade quase eu estava fugindo dele. Desde a época de escola mesmo, ensino médio, sempre que tinha uma prova, alguma coisa, eu com alguns amigos a gente se reunia para poder estudar, né? E aí o pessoal falava, Felipe, você tem jeito para poder ensinar, você devia ser professor. E eu pensava, de forma alguma, eu quero ser professor. Aí quando prestei vestibular aqui para a Univais, né, passei no vestibular para o curso de jornalismo, mas não abriu turma. E aí eu tive a opção de ou fazer publicidade ou passar para história. E história era um curso que eu já tinha pensado em fazer, que eu tinha essa vontade de fazer. Só que eu falei, eu não vou fazer história, porque se eu fizer história eu vou ser professor. E eu não quero ser professor. Sim, e aí, só que assim, para mim a visão do professor era muito a visão que a gente tem do ensino médio, do ensino fundamental, né? E eu nunca tinha contemplado a possibilidade do ensino para adultos, né? Já na universidade. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu tive essa primeira experiência ali como aluno. Lá no meio da faculdade eu comecei a olhar e falar assim, talvez seja um caminho que eu queira seguir. Eu já tinha a vontade também de seguir profissionalmente na área de publicidade, depois eu segui durante bastante tempo, ainda hoje atuo, mas já foi mais ou menos nesse período e aí eu comecei, né, a conversar com alguns professores, pegar dica, ver qual caminho que eu ia seguir. Então o desejo em mim despertou mesmo ali no meio da faculdade para frente. Legal, mas suas escolhas anteriores também tudo a ver com o ensino, seja história, seja jornalismo, apesar de não ser o ensino direto, mas é comunicação, né, Felipe? Então parece que já tinha um caminho ali traçado. Aí falar em caminho, muitos que estão nos escutando, às vezes tem esse desejo ou nem imagina como começar, quero ser professor. Tem um caminho assim a seguir, Felipe? O que você pode dizer? Então, Evelina, eu posso falar muito assim da minha experiência, né? Eu já sabia que eu tinha esse desejo de algum momento atuar como docente. Na faculdade mesmo, conversei com alguns professores na época, né? Sobre, eu falei assim, tenho vontade talvez de virar professor, qual que é o caminho para seguir? E aí conversei muito com o Jair, que é coordenador do curso de publicidade, depois veio me chamar para ingressar como docente do curso. E aí o pessoal sempre falava assim, procura uma pós-graduação, ter vivência de mercado, que dentro da área de publicidade era uma coisa muito importante. E eu comecei com seguir esse caminho. Depois da faculdade fiz uma especialização um pouco mais voltada para a minha área profissional. E aí depois ali que eu já estava mais ou menos uns 4 ou 5 anos formados, eu fiz a minha segunda especialização, aí sim voltada para a área de educação, que foi em arte, cultura e educação. Nesse momento eu comecei a ter um pouco mais de contato sobre a vivência do docente, o que eu deveria me preocupar, quais seriam as metodologias para pensar um conteúdo e depois preparar esse conteúdo. Então foi uma parte ali em me preparar, né, com qualificação mesmo de especialização, estudar a área, uma parte de ter a vivência profissional e durante todo esse tempo, desde a época de faculdade também, eu sempre gostei muito de atuar em partes práticas, né, e aí eu tinha experiência de dar workshop, né, que eu preparava ali conteúdos de software, de edição de vídeo, de edição de imagem, e aí eu já pegava um pouquinho dessa vivência do que é ser professor, de uma forma reduzida, mas um pouquinho ali. Felipe, uma coisa que você está trazendo e que é super importante hoje para o mercado de trabalho se chama network, né?
Então muitos alunos às vezes formam e desaparecem da universidade, né? Manter o contato com esses professores. Felipe, toda vez que eu chamei para bater um papo com os alunos na época portfólio, sempre à disposição, e ali você vai realmente tomando gosto, né? Sim. Eu acho que não só, por exemplo, às vezes eu sou uma pessoa muito tímida, né? Então, e que não é um problema para ser professor. Não aliás, bem mas prático. eu sou uma pessoa muito tímida, então não tenho muito esse hábito, às vezes, de ir, ficar conversando, mandando mensagem, mas isso nunca me impediu, porque tem os eventos, sempre, a maioria dos cursos tem os eventos acadêmicos da semana, então é um período bacana para você, depois que terminou a faculdade, voltar, entender mais da sua área, pegar novas perspectivas e rever professores, conhecer a turma nova, às vezes oferecer mesmo ali um workshop, alguma coisa que você está aprendendo, para já pegar a experiência e o mais importante, Evelina, que foi o que você falou. Deixar que os professores, deixar que os profissionais sabem que você tem esse desejo de seguir nessa área. Ninguém vai adivinhar, ninguém vai adivinhar, ninguém vai te chamar, ninguém vai te dar a oportunidade se você não compartilhar isso. Legal. E aí você está falando também, você fala, né, mesmo que seja tímido, você pode ser professor. Aliás, quantos tímidos professores, por exemplo, que a gente tem, quantos tímidos cantores, artistas, né, que acabam se encontrando nessas áreas de comunicação. Então, uma pergunta que eu ia te fazer também, Felipe, qualquer pessoa pode ser um professor? Existem, assim, competências? As técnicas você já até falou, né, da área que você acaba escolhendo, mas, assim, competências comportamentais que são importantes, assim, para essa vida de professor? Eu acho que tem, assim, obviamente, habilidades que, se você quer ser professor, você vai ter que buscar trabalhar nelas, né? Dentro do curso de publicidade, acho que de uma maneira geral, a gente sempre trabalha a ideia que ninguém nasce com habilidade, né? Ninguém nasce com algo inato. Que você, às vezes a gente tem algumas facilidades, mas mesmo eu, como uma pessoa tímida, que tinha dificuldade de falar em público, sabendo que o meu desejo era ser professor, eu fui trabalhando essas habilidades dentro do próprio curso, dentro ali de outras atividades, para conseguir ficar um pouco mais tranquilo, né, nesse ambiente, poder trabalhar isso. E da mesma forma, se você não tem às vezes uma predisposição a algo que é necessário, você consegue ir desenvolvendo isso ao longo do tempo. Uma das coisas que eu acho que é fundamental para ser professor, que eu acho que no começo era um medo que eu tinha muito grande, era achar que o professor é alguém que sabe tudo, né? É alguém que tem que dominar completamente o assunto, e é claro que quando você se propõe a dar uma aula, quando você se propõe a trazer um conteúdo para uma turma de alunos, você tem que, a certo nível, dominar aquele conteúdo. Mas o professor não é alguém que sabe tudo, né? A gente sabe que quanto mais a gente estuda uma área, quanto mais a gente se aprofunda, mais fica evidente o quanto que a gente desconhece de uma série de coisas. Então, eu acho que o professor tem que ser essa pessoa que busca entender um assunto, mas em sala de aula busca estimular os alunos a trazerem ideias diferentes, pesquisar a respeito das dúvidas que os alunos trazem ali no dia a dia, e que procure ali ter formas de, se eu estou com dificuldade de interpretar um conteúdo, trazer um conteúdo, meu aluno tem essa dificuldade, como que eu trago isso de uma forma que seja interessante para ele, que seja mais fácil dele compreender aquilo. Eu acho que é um pouco disso. Entender que vai ser uma constante pesquisa, ser professor acho que parte muito disso, né? A gente estuda muito mais, a gente tem que estar muito mais ciente das coisas, mas também ter uma certa leveza que a gente não precisa saber tudo, a gente pode ir aprendendo junto com os alunos. Legal, Felipe, você falou assim coisas importantíssimas, né? Por exemplo, a questão da entender como o meu aluno vai entender, né? Uhum. Você ter essa compreensão, isso nós chamamos de empatia, que é se colocar no lugar do outro. Isso é um papel, a gente fala do perfil planejador, né? Aquela pessoa que tem um pouco mais de calma, que ela gosta realmente de ensinar, que ela sabe que existem formas diferentes de pessoas de aprenderem, inclusive, né? Até porque, Eveline, eu acho que assim, uma das coisas que a gente vê muito, que eu vejo muito no curso, é o quanto que a gente vai ter vivências diferentes e perfis diferentes que fazem o mesmo curso. Na minha sala de aula, eu tenho aquele aluno que tem ali 17 anos, 18 anos, acabou de sair do ensino médio, vem às vezes de uma situação financeira um pouquinho mais confortável, então ele pode se dedicar nesse momento só para o estudo. E eu tenho ao mesmo tempo o aluno que às vezes já está ali com um pouco mais de idade, já trabalha o dia inteiro, já tem assim numa outra área profissional, já chega na faculdade ali depois de 8 horas de trabalho, mais 2 horas de deslocamento. Então assim, perfis diferentes vão exigir metodologias diferentes.
eu acho que tentar entender isso é um processo assim fundamental. E o desafio, mas também acho que uma parte muito boa do trabalho é achar esse ponto, sabe? Às vezes um dia você vai ter que pesar um pouquinho mais a mão para um lado, vai ter que pedir mais conteúdo, mais reflexão, e aquela pessoa que está cansada, ela vai se desgastar um pouquinho mais. Mas depois, como que eu consigo também trazer uma certa leveza, como que eu consigo trabalhar isso em outro tempo para também essa pessoa conseguir, dentro da rotina dela, desenvolver as atividades. Isso é bacana, né, Felipe? Porque senão a gente olha os alunos e tenta, ali não tem conteúdo, ali não tem interesse, às vezes tem um cansaço somente, né? A pessoa trabalhou o dia inteiro, ou tem um filho pequeno que virou à noite e veio para a aula depois de trabalhar, então é tanta coisa, ali é um ser humano que aprende, né? Então isso vai fazer um ponto que eu acho que nem entra tanto no assunto de ser professor, mas eu acho que os alunos, e para os alunos é muito importante ouvir isso, que às vezes o aluno fica muito preocupado para mim em questão de prova. Fala assim, Felipe, você deu uma prova e eu não fui tão bem na sua prova. Eu falo, a prova é um instrumento avaliativo, mas que ela marca um dia, porque às vezes naquele dia, você sabe o conteúdo, mas naquele dia foi um dia que você brigou com o namorado, com a namorada, você estava vindo de ônibus, seu ônibus quebrou, você ficou nervoso. Então, aquilo não reflete você enquanto profissional, né? Enquanto profissional, enquanto estudante. Então, entender essas questões, acho que é um dos pontos assim crucial para quem quer ser professor, né? E que eu acho que os alunos também têm que se cobrar é importante, tentar tirar boas notas é importante, mas também não focar tanto às vezes de um resultado específico. Professora não é nós contra os alunos, né, Felipe? A gente está na torcida para que o aluno realmente consiga fazer, consiga entender. E eu sempre falo, qual o medo que vocês têm de um professor, né? Que imagem, que representação mental que fica da imagem de professor, que nós estamos lá, na verdade, na maior torcida para todos os alunos, para que eles se deem bem, se aprendam, depois se transformem em nossos colegas, né, de trabalho. Isso que é muito legal. Felipe, existe um cargo que se chama professor, existe uma função, que são as atividades que esse professor exerce, né? Então, tem uma pergunta básica que as pessoas nos fazem: você só dá aula ou você trabalha também, né? Como é que é seu dia a dia, assim, sua função professor, mas tudo que você faz? Conta aí para o nosso ouvinte. Nossa, Eveline, eu acho que isso... Eu continuo com as minhas atividades, né, como publicitário, como designer gráfico, né, desde que eu comecei na docência, eu sempre mantive isso em paralelo. Teve um período que ainda estava dentro da Univais num cargo administrativo, na Univais Virtual, que eu trabalhava com edição, tudo, mas depois, por decorrência assim, do aumento de carga horária na docência, eu tive que sair, mas não é porque eu saí que eu deixei de ter esses outros trabalhos, né? Então, eu continuo trabalhando por fora, né, também, além da docência. Mas eu acho que assim, um dos pontos que eu acho que é mais interessante de analisar é como que alguns trabalhos, por exemplo, os trabalhos que eu exercia antes da docência e até que eu faço hoje em dia, eles têm perspectivas diferentes em relação ao ser professor. Porque dentro aqui, quando eu trabalhei 8 anos na Univais Virtual, e eu refletindo, né, sobre essa prática, eu falava assim, chegava ali o meu horário de encerrar o expediente, batia o ponto, ia para casa, o trabalho ficava e desligava. Eu tinha alguma coisa para fazer, tinha outras demandas, eu ia fazer no dia seguinte. Ser professor te traz uma série de questões fora do seu horário de trabalho e que são assim muito interessantes, desde o ponto de planejar uma atividade, corrigir uma atividade, mas desde o que você falou antes, que a gente torce pelos alunos e se preocupa com os alunos, né? Às vezes a gente está em casa e aí você fala assim, pô, fulano não foi fazer prova, mas ele precisava daquele pontinho, depois eu tenho que lembrar ele de ir pedir segunda chamada para poder fazer. Às vezes você pensa, pô, fulano já faltou 8 vezes, só pode faltar 10 vezes, tem que conversar com ele. Então, desde coisas assim mais administrativas do dia a dia, de preparar conteúdo, atividade, preparar texto, material de leitura, mas também, né, essa parte que a gente nunca desliga, a gente nunca para de ser professor, né? O tempo todo a gente tá ali... Principalmente depois que inventaram o WhatsApp. Ah, sim. Né? Mas eu tenho... Eu evito assim, passar o WhatsApp para aluno. Alguns alunos conseguem. Precisa aprender isso. Nossa, eu não faço na vida. Mas assim, alguns alunos têm, por questões, às vezes, converso muito com o representante de sala, para aviso, às vezes alguém pede, eles passam. E entram em contato. Mas, em geral,
eu sempre deixo para responder e-mail antes de WhatsApp. Então os alunos sabem que para falar comigo é mais fácil entrar por e-mail. Olha, dica do professor Felipe, hein? Então, todo mundo tá nos escutando aí, ó. E é um outro ponto, por exemplo, eu sempre tento reservar ali um período do meu dia que vai estar reservado para essas outras atividades. Então, geralmente eu trabalho no período da tarde, cuidando dessas partes da docência, né? Depois à noite dando aula, e o período da manhã eu reservo ou para outra atividade profissional, ou até para descanso, né? Que a gente também precisa descansar de vez em quando. E fora a leitura, né? Fora a leitura. Eu sei da sua área, mas da minha área a gente almoça, dorme com o livro na mão. Até uma das coisas que eu brinco com o pessoal, que fala assim, que depois que eu virei professor, isso atrapalhou muito o meu hábito de leitura. Porque antes de dar aula, né, eu tinha muito hábito de ler ficção, ler outras coisas. Eu lembro, Felipe, você contando. E aí, depois que eu comecei a dar aula, a gente foca muito mais em conteúdos que são conteúdos para trazer para os alunos, mais técnicos. Eu faço muita releitura hoje em dia, às vezes, tem um livro que eu li 5 anos atrás que eu acho que tem um tema interessante para trazer. Daí você volta, você vai ler ali 2, 3 capítulos, você vai pegar o material. Então, a gente lê muito, né? Mas não é tanto aquela questão de produtividade de leitura. Legal, né? Mas tudo que a gente gosta de fazer, né? Isso que é mais legal. Sim. E aí, pensando já, Felipe, caminhando já para o final, vamos pensar aí como é que o Felipe gostaria de ser lembrado pelos seus alunos, assim, né? Já depois de formados lá, como profissionais, professor Felipe, né? Porque eles lembram de cada detalhe que a gente, que a gente fez. Imagina, eu não tô tanto nesse ponto, né? Que eu falei, eu tô dando aula há 3 anos apenas. Mas pensando você já assim. Vai ter aluno que vai formar agora. Não, eu já tenho 2 turmas que formaram comigo. Você já orientou o trabalho? 2 anos seguidos. Então é isso. Então, Eveline, eu acho que nisso, assim, às vezes a gente vê, né, assim, que os alunos lembram muito daqueles professores que foram muito rígidos, né, que foram muito severos. E eu sou um pouco rígido também, assim, eu cobro bastante em termos de trabalho, de entregar um trabalho bem estruturado, que faça sentido, mas eu acho que é o que a gente falou, assim, da parte de entender o lado do aluno. Eu acho que se os alunos, depois de formados, eles me enxergarem como alguém que participou desse processo de formação deles, de alguém que contribuiu para o sucesso deles, eu acho que isso é o que eu gostaria, sabe? De eles verem que eu fui ali um parceiro deles durante essa jornada. Eu entendo muito, e com base nos excelentes professores que eu tive, que hoje em dia, principalmente, a gente tem muito conteúdo, a gente tem muita informação e a gente tem um acesso à informação muito facilitado, né? Diferente se a gente pegar ali 40, 50, 60 anos atrás, o conhecimento estava muito restrito, né? Fisicamente mesmo, a alguns centros. Hoje em dia a gente tem essa informação muito mais fácil. Então o professor tem que ser esse facilitador, essa pessoa que às vezes vai pegar um conteúdo que é difícil de você começar por ele, de você entender ele, e que vai te ajudar a guiar por esse caminho. E eu acho que então, se eu puder ser visto pelos meus alunos como alguém que facilitou essa jornada, para mim vai ser uma coisa bem bacana. E Felipe, às vezes é uma palavra só, né, que a gente fala que você nem imagina quem tocou e que depois o aluno fala, eu lembro quando você me falou, eu não falei, mas ele pegou uma fala que achou que era para ele, né, e aquilo faz toda uma transformação. Então é uma profissão de muita responsabilidade, né, mas de muita gratidão também, né. É um dos pontos que, assim, ser professor, acho que tem muitos desafios, né, tem uns pontos ali difíceis, mas é muito gratificante, assim. Depois da hora que a gente reencontra os alunos no dia a dia, que a gente vê eles formados, eles conseguindo emprego numa nova área, a gente fica muito feliz, né? Acho que essa é uma das melhores partes, assim, que pelo menos para mim, ser professor. Felipe, já estamos quase finalizando esse programa nosso do Vocalize, né? Muito gostoso falar desse tema, porque nós somos suspeitos, falamos aqui que nós gostamos, né? Mas vamos pensar numa mensagem final para as pessoas que estão nos escutando, que talvez nunca tivesse pensado nessa possibilidade de carreira, né? Nosso Vocalize nessa temporada é para falar sobre carreira, sobre as coisas que acontecem dentro, a partir do momento que começamos a trabalhar. E vamos deixar aí uma mensagem final para aquele que pelo menos despertou uma luzinha assim, quem sabe? Eveline, eu acho que assim, de maneira geral,
Eu gostaria, assim, que quem pensa em ser professor entendesse dessa responsabilidade, realmente, sabe? E pensar que para a gente ter uma sociedade que vai melhorar, uma sociedade com bons profissionais, isso parte também de cada uma das pessoas que fazem parte disso. Então, eu sou muito grato a todos os professores que eu tive, eu acho que o profissional que eu sou hoje vem um pouquinho de todos eles, e entender que às vezes, após um tempo, faz parte de você também ser esse profissional na vida de alguém. Seja auxiliando dentro da sua empresa, às vezes não com cargo mesmo de professor, mas dentro da empresa entrou o estagiário, eu vou auxiliar ele, eu vou ensinar como funciona a metodologia. E para quem quer seguir nessa área profissionalmente, aí buscar, ver quais são suas áreas de interesse, ter experiência profissional que hoje vai ser muito importante, e também buscar outras formas de continuar dentro da universidade, seja com especialização, mestrado, doutorado, que isso vai ser importante, isso vai agregar muito para a carreira e para a vida de cada um. Quero pegar uma frase que você falou para a gente finalizar, que é: para ser professor, a gente não precisa saber tudo. Acho que a gente fica com essa frase para finalizar o nosso episódio. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço. E até a próxima Vocalize.